Com certeza você já ouviu ateus dizerem que a teoria do Big Bang prova que Deus não existe e que o universo surgiu espontaneamente. Mas isso é mesmo verdade? Primeiro que a teoria do Big Bang foi formulada por um padre católico, Georges Lemaitre, e a Igreja Católica reconhece essa teoria como sendo verídica. Como bem disse o Papa Francisco, a teoria do Big Bang não contradiz Deus, pelo contrário, o exige. Mas para entender por que essa frase faz sentido, precisamos antes entender qual a teoria do Big Bang. O que o padre George percebeu era que o universo estava se expandindo, e isso implica que antes o universo era menor. Afinal, se o universo cada vez mais se expande, significa que voltando no tempo, ele vai se retraindo, até chegar o momento em que seria impossível retrair mais e toda a matéria estaria condensada num pequeno ponto infinitamente minúsculo, que em algum momento explodiu, e foi isso que fez o universo começar a se expandir. Essa teoria faz muito sentido e é extremamente bem fundamentada, mas ela tem dois princípios fundamentais. Primeiro, antes da teoria do Big Bang, os cientistas tinham a noção de que o universo era infinito e atemporal, de que ele sempre existiu e sempre vai existir. Porém, depois que o padre George formulou a teoria do Big Bang, se percebeu que na verdade o universo teve um início, e isso muda tudo, porque o universo não é algo que existe fundamentalmente. Não, ele teve um princípio, ele começou em algum momento. Antes não existia o universo e depois passou a existir o universo. E isso condiz perfeitamente com os textos bíblicos, onde no Gênesis é bem claro que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a teoria do Big Bang prova que realmente houve uma criação. Ocorreu realmente um momento em que o universo foi criado, foi gerado, foi dito, haja luz, e a luz se fez. E é por isso que a teoria do Big Bang foi revolucionária. Mas é claro, os cientistas racionalistas logo se apressaram em dizer: ok, o universo teve um princípio, houve um momento de criação, mas isso não significa que foi Deus quem criou o universo. E aqui vem a parte mais complexa, porque através de muitos cálculos, os cientistas chegaram à conclusão de que existem 4 forças fundamentais que regem o universo: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A força gravitacional, como bem teorizou Albert Einstein, é justamente o tecido do espaço-tempo que se curva conforme a matéria. Então ela não é bem uma força, mas é justamente esse tecido universal. Já a força eletromagnética é a força de interação entre polos positivos e negativos que regem os elétrons e os prótons. E as forças nucleares são as forças que sustentam o núcleo atômico. Então muitos cientistas usam essas 4 forças para dizer que o universo poderia ter se criado espontaneamente e que não é necessária a ação de Deus. Porém, esse argumento tem vários problemas, principalmente porque você tá me dizendo que o universo é sustentado por leis que seguem uma lógica matemática e que essas leis lógicas surgem por acaso de forma espontânea. Calma aí, então o acaso, a espontaneidade é capaz de criar leis lógicas que sustentam um mundo físico? Bom, claramente isso não faz o menor sentido. Afinal, se o universo é regido por leis que seguem uma lógica matemática, é óbvio notar que houve um logos capaz de projetar essas leis para sustentarem o universo. E o que seria esse logos se não uma consciência divina? E esse é o segundo princípio da teoria do Big Bang. Porque para que o Big Bang acontecesse e funcionasse e o universo fosse criado, é necessário que houvessem leis matemáticas que regissem aquelas primeiras interações físicas. Se qualquer um desses cálculos matemáticos que regem as leis fundamentais da física, se meramente uma vírgula sair do lugar, pronto, o universo inteiro não se forma. Sem contar que a própria singularidade, que é aquele ponto minúsculo onde toda a matéria estava concentrada antes do Big Bang, é uma anomalia, o que significa que ela não deveria existir. E é por isso que ela explode
explode no Big Bang. Mas por que ela existia? Apesar da teoria das cordas, isso é algo que a física não consegue explicar, porque não é algo físico, é algo metafísico. Portanto, isso não é algo que acontece por acaso. É nítido que essas leis foram calculadas, foram projetadas para funcionarem. Afinal, de onde elas vêm? De onde elas surgem? O que as sustenta? Pelo ponto de vista do ateu, se você for interpretar pelo ponto de vista do ateu, essas leis fundamentais da física estariam flutuando num vácuo. Não faz muito mais sentido você entender que existe um logos divino que projeta essas leis, que raciocina essas leis e aplica elas no universo, e ao invés de você vir me dizer que essas leis são fundamentais, não faz muito mais sentido você dizer que o logos universal é que é fundamental. Essa consciência divina, ela sim é fundamental, e em cima desse fundamento que é Deus, essas leis, essas forças se sustentam.